Muito bem. João, capítulo 3, versículo 22 a 30. Eu quero voltar para o versículo 22 por uma questão muito pessoal. Esse texto tem me ajudado ao longo dos meus 40 anos aí de crente. Na verdade, eu fui apresentado para esse texto muito cedo na minha caminhada e eu fui grandemente impactado pelas verdades que aqui estão. E elas têm me ajudado, muitas vezes, me tirado de situações escuras e incertas. Nós vamos ler o texto e depois apresentar algumas convicções que geram estabilidades na vida. Diz assim, João 3, 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Este texto, ele contrasta com a realidade da nossa geração nesse tempo, que ela é obcecada por visibilidade, por reconhecimento, por prestígio. O mundo ensina: faça seu nome crescer, marque o seu território, esteja presente. Mas o Evangelho, na contramão, diz: faça Cristo crescer, faça Cristo conhecido. E nesse texto lido, nós encontramos uma das declarações mais profundas sobre a humanidade e centralidade de Cristo em toda a Escritura. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Percebe que no início da leitura, no versículo 22, João Batista se mostra um servo fiel e ele continua fazendo o trabalho dele, que ele tinha sido chamado, tinha sido designado, sem buscar nenhuma evidência, nenhum protagonismo. E esse texto, esse episódio só está registrado em João. Embora João não seja o autor dos evangelhos, dos outros evangelhos, ele é o que menos fala de João Batista. Embora nesses primeiros versos, ele fala de João. Lucas dedica muito tempo. Lucas fala até da gravidez da mãe de João Batista. Mas o que João deixa aqui é muito significativo, porque ele quer mostrar que o testemunho de João é um testemunho fiel. E, de fato, é o último testemunho das promessas feitas até Cristo. O Antigo Testamento apontava para Jesus. E João Batista vai fazer o fechamento. É o último testemunho fiel a respeito de Jesus. E ele está, então, continuando fazendo o seu trabalho, sem buscar nenhuma evidência, normalmente. Jesus,
por outro lado, depois da conversa com Nicodemos, ele vai para a região da Judéia com os seus discípulos. E lá, não Jesus, como João vai explicar no capítulo 4, começa a fazer batismos. Olha, o curioso é que Jerusalém fica na Judéia. Mas a ideia aqui é que eles foram para a zona rural, para um lugar que tinha muitas águas, fontes. Então Jesus foi, e lá os discípulos começavam a fazer batismo também. João Batista, por outro lado, continuou seu ministério no lugar chamado Enom. E o texto mostra que naquele momento os dois ministérios caminhavam paralelamente. O ministério de João Batista e o ministério de Jesus. E um olhar puramente humano, você tem aqui em potencial uma situação para gerar competição ministerial. Quem tem mais gente? Jesus ou João Batista? Quem é mais popular? Jesus ou João Batista? Porque os dois ministérios estão caminhando em paralelo. Agora, quem levanta essa questão é um certo judeu e os discípulos de João. Começaram a discutir sobre purificação, talvez fazendo algum tipo de comparação com o batismo. E aí, então, um dos discípulos de João chega até ele, trazendo uma informação de primeira mão. Então, Jesus, aquele que tinha sido batizado por João, agora está com os seus discípulos num lugar pouco além, e as pessoas estão correndo para estar com Jesus. Então, a popularidade de Jesus começa a crescer e João, por outro lado, começa a perder seguidores. Isso do ponto de vista desses discípulos de João que estavam preocupados, João Batista, né, no caso, que estavam preocupados com o que estava acontecendo. E trouxeram a questão para João, tipo assim, resolve isso aí para nós. Descasca esse abacaxi. Talvez alguém dizendo assim, João, cuida, abre o olho. Olha o que está acontecendo. Aquele que você batizou outro dia, agora ele está batizando do outro lado, João, e as pessoas estão correndo. As pessoas estão indo para lá. Então, em potencial, você tem uma pressão externa. E aí a cabeça de João poderia fazer 1000 perguntas. É mesmo? Olha só. Abusado esse Jesus. Claro que ele não disse isso porque ele sabia quem era. Mas olha só, eu batizei. Ingrato esse povo, agora está indo para lá. Gente é gente. Olha só o que eles estão fazendo comigo. Bastou Jesus fazer uma meia dúzia de milagres, agora o povo está indo para lá. E o discípulo de João quer uma resposta. João, você não vai fazer nada? Não vai convocar nenhum debate para mostrar que ele estava errado? Para mostrar que você talvez seja um pouco maior do que ele? Ou tem muito mais coisa para oferecer? Embora Jesus já tivesse começado o seu ministério, João o apresentou após o batismo, João continuou e não parou depois que Jesus chegou. Ele continuou até que a sua missão fosse, de fato, concluída. E ele foi desaparecendo. João não vai falar mais dele. João lembra aqui, olha, ele não tinha sido encarcerado ainda. E ele não vai ser só encarcerado, como ele vai ser morto, a pedido de Herodias. E a cabeça dele vai ser apresentada. Então, de fato, João vai sumir, vai sair dos evangelhos. E aquilo que João está dizendo, olha, importa que ele cresça e que eu diminua, isso foi até as últimas consequências.
Mas João está dizendo, olha, mas o testemunho dele é fiel. O testemunho dele é íntegro. Mas os discípulos de João têm dificuldade de lidar com isso. Parece que para eles, o líder deles estava deixando de ser aplaudido. Estava perdendo o reconhecimento público. Muitas pessoas que estão à frente de ministérios cristãos, elas buscam aplausos. Aliás, elas estão servindo até serem aplaudidas. O dia que os aplausos se silenciam, o ministério deles também acaba. Porque é isso que eles estão buscando. Mas João permanece fiel, mesmo quando a sua influência começa a diminuir. Mesmo quando as coisas começam a apontar para outra direção. E ele não é tão notável assim. E uma razão muito simples no caráter de João. Para ele, fidelidade a Deus é mais importante do que popularidade. Ser popular não significa ser fiel. E o que conta nos dispenseiros, nos servos do Senhor, é que eles sejam achados fiéis. E o coração carnal daqueles discípulos de João transforma o ministério numa espécie de competição. E por isso eles dão ouvido a essa discussão sobre purificação. Sobre o que os judeus faziam com o que eles estavam fazendo em relação ao próprio batismo. Aquele que estava contigo. Eis que agora as pessoas estão indo ter com ele. O tom dos discípulos de João aqui parece ter uma pitada assim de ressentimento. Foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Então perceba aqui um sentimento de ressentimento um pouco escondido nessa fala aqui desses discípulos. Eles estavam incomodados, porque as multidões agora estavam indo para Cristo. Irmãos, isso é tão humano, é tão parecido conosco, como nós gostamos de fazer comparações. Não é? Aí você vê uma igreja pequena assim, aí você olha para uma outra maior, você pergunta, quantos membros tem aquela igreja? Eu vou para lá. A gente gosta de medir, de comparar. O que tem lá, o que tem aqui? Qual é o líder que tem mais reconhecimento, tem mais atenção? Quem está crescendo mais? Mas, na verdade, o reino de Deus não é um palco de vaidade ou de vaidades espirituais. Não combina. E até pessoas religiosas podem ficar mais preocupadas com o prestígio do que com a glória de Cristo. Esses discípulos de João, não tão maduros como ele, tiveram por um momento essa dificuldade de lidar com essa informação que chegou. Não é? E João Batista, como humano que também é, poderia ter sido abalado. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou perder meu espaço. Eu vou perder a minha popularidade. O que eu faço? E eles enxergavam Jesus, ou o ministério de Jesus, como uma ameaça. João não. João enxergou aquele momento como o desfecho final de um chamado que era dele, do cumprimento de uma etapa. E quando você olha os discípulos de João e o próprio João Batista, você percebe uma pessoa estável. Estabilidade é diferente de indiferença. Não é que João fosse uma pessoa indiferente.
Não é o caso de João negar a realidade do que estava acontecendo. Mas ele se apresenta tranquilo. E aí, quando ele entra em cena com a resposta dele, você percebe que aquilo que ele falou não veio do nada. João externa os valores que ele tem, as convicções que dirigiram a vida dele. E que naquele momento de pressão externa, de teste, ele externou, ele revelou. E a lição que resume aqui para mim é a seguinte: a estabilidade diante das pressões externas depende das convicções internas. A estabilidade diante das pressões que você sofre, sejam elas quais forem, na sua vida, depende das convicções que você tem no seu coração. Não estou falando de indiferença, não estou falando de negar a realidade das coisas, mas afirmando que as pressões, seja qual for a natureza delas, que você sofre, que nós sofremos externamente, depende daquilo que nós cremos, que nós carregamos internamente em nós. Eu quero compartilhar 4 convicções que João demonstrou ter aqui. Primeira, a convicção quanto à origem das coisas. João foi rápido no versículo 17 ao dizer: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João traz para a conversa a soberania de Deus. Traz o Deus que é eterno e que os seus propósitos são eternos, são inquestionáveis. Não há nada que frustre, que impeça que o propósito de Deus seja realizado. Ele diz, olha, ninguém, gente, nenhuma pessoa, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa convicção nos diz a respeito da origem das coisas. O que acontece na sua vida é resultado de quê? Da sua capacidade? Da sua inteligência? Do seu esforço? Da sua habilidade? Do quê? João diz, não. Acalmem o coração de vocês. Se Jesus está experimentando esse momento de popularidade, isso é os céus que está dando para ele. E se eu estou perdendo a minha popularidade ou saindo de cena, também é dádiva do céu. E você percebeu nesses primeiros 4 capítulos das nossas leituras, João falando muito sobre o alto. Nascer do alto. Né? Jesus veio do alto. Toda boa dádiva vem do alto. Tudo é do alto. E João disse, olha, nenhum homem algum, recebe alguma coisa aqui do céu, se não vier do céu. A soberania de Deus está clara aqui. Sobre os dons que ele tinha, a capacidade dele, o ministério que ele tinha, a influência que ele exerceu sobre outras pessoas, os resultados. Tudo é graça. Paulo vai na mesma direção, ele diz que tudo de bom que ele tem, recebeu do Senhor. O evangelho é o tesouro colocado em vasos de barro. Então João, estável, disse, não, peraí. Isso não vai me tirar o sono. Isso não vai me incomodar. Isso não vai me entristecer. Isso não vai ser um gatilho para trazer de volta os meus fantasmas antigos, que estavam adormecidos. Não vai. Por quê?
Porque ninguém recebe nada se do céu não for dado. Isso ajuda a acalmar o nosso coração, a não brigar com Deus, a não se ressentir com Deus. Por que eu sou assim? E aí, quando você entra no caminho, na esteira das comparações, aí você afunda muito mais. Por que a vida do fulano é diferente da minha? Por que a vida do fulano parece mais fácil do que a minha? Por que a vida do fulano não tem enfermidades graves? E a gente começa a entrar em parafuso e a azedar o nosso coração. Peraí. Nenhum homem recebe coisa alguma se do céu não for dada. Agora, você precisa reconhecer, porque a nossa tendência é o orgulho. E não precisa muito. Quando eu era pequeno, eu ia na bodega, que a gente chama de venda lá no interior de Minas, comprar lâmina para fazer a barba. Que não podia brincar com aquilo porque não era minha, era do meu pai, né? E porque cortava, então se você se cortasse, o pai ainda batia porque você se cortou. Mas ela era muito fininha. E aí, quando criança, eu ouvi um ditado popular que eu fiquei assim, pensando. Alguém fazendo uma crítica a outra pessoa diz assim, olha, fulano não pode subir numa gilete que quer fazer discurso, se acha. Mas subir numa lâmina, aquilo não faz diferença nenhuma. Se você subir em cima da lâmina, não vai colocar você num pedestal. Mas o que ele estava dizendo é que aquela pessoa facilmente era orgulhosa. Aí depois, mais tarde, conhecendo a fé cristã, conhecendo as Escrituras, eu entendi muito fácil isso. O coração humano não precisa muito para se orgulhar. A gente gosta de glória. A gente gosta de exaltar as nossas habilidades. A gente gosta de dizer, eu sou assim. Vai contar uma história de alguma coisa que você participou. Você emite alguns fatos e exagera noutros. Porque você quer ser o protagonista. Você quer mostrar que é o tal. Eu fiz isso. Né? O pessoal faz muita piada com o pescador. Né? As histórias do peixe grande, aquele negócio todo, né? Mas não é só pescador, não. Né? A gente tem um coração orgulhoso. A gente facilmente se ensoberbece dos nossos feitos. E aí, quando nós baixamos a bola e lembramos, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Ei, coisa alguma. Não, mas eu me preparei para fazer X coisa. Não importa. O seu preparo não é suficiente. Se não tiver a graça de Deus, a soberania de Deus, não serve. Não vai resolver. Sabe quem tinha isso numa conta muito alta, num nível assim, altíssimo? Jó. Quando ele passa para aquela experiência de perder filhos, saúde, bens, etc., ele diz, olha, Deus deu. Mas Jó, não era seu, não foi você, com a sua sabedoria, com a sua capacidade? Ele diz, Deus deu. E agora Deus está levando. Deus tirou. E diz no texto que Jó adorou a Deus. Nisso ele não pecou. Depois, quando entram os amigos dele, a história toma outro rumo. E no final ele tem que pedir perdão a Deus. Mas olha, ninguém recebe nada se do céu não for dado. O remédio, o antídoto contra o orgulho é lembrar que tudo vem de Deus. E aí você precisa acreditar nisso. Você tem habilidades? Deus deu. Você tem recursos? Deus deu. Você tem uma família? Deus deu. Mesmo que as nossas famílias sejam imperfeitas, mas é dádiva de Deus. Você tem saúde? É dádiva de Deus. Tudo
veio do céu. A salvação vem de Deus. Por isso que ela é boa. Porque ela vem de Deus. Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa entender que é pecador e crer que Jesus Cristo é o dom de Deus para a sua salvação. Crer unicamente em Jesus. O homem orgulhoso, ele acredita que ele merece. Ele acha que as coisas que estão acontecendo com ele é mérito. Fruto das suas 14 horas de trabalho, da sua inteligência. Mas o homem piedoso, ele reconhece que o que ele é, o que ele tem, ele recebeu. Porque ninguém não recebe nada se do céu não for dado. E toda vez que nós ouvimos sobre a soberania de Deus, nasce um coração humilde. Porque quando nós contemplamos a grandeza de Deus, nós enxergamos o quanto nós somos pequenos. E aí, quando nós entendemos que tudo vem do céu, nós paramos de agir como se fôssemos os donos da glória dos céus. Convicção. Saiba a origem das coisas. Creia. Tudo vem de Deus. Descanse nessa verdade. Senão você vai viver instável e perturbado nessa vida. E cada dia mais a coisa está piorando. Não é à toa que, outro dia, lendo uma nota sobre os americanos, nunca foram tão ansiosos como agora. E o Brasil não é diferente. E na igreja não está sendo diferente. Está todo mundo apelando para os remedinhos. E brigando com quem pensa diferente. Tem essa. Eu quero provar para você que o ansiolítico foi feito por Deus para me dar estabilidade. Eu não quero enfrentar meus problemas. Sabe por quê? Perderam a convicção da soberania de Deus. Os olhos não são erguidos para os céus. Fica só olhando no horizonte humano. E aí, meu irmão, a gente só enxerga muro, obstáculo, montanha. A gente precisa olhar para cima. Enxergar a soberania de Deus. Mas outra convicção que ajudou certamente a estabilidade de João Batista. Ele diz logo em seguida, no versículo 28, na primeira parte: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Então, essa frase, para mim, ela diz muita coisa. Porque quando ele diz que não é o Cristo, é porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa competir. Ele sabe quem ele é e quem é Jesus. Quando Jesus vem para ser batizado por João, João diz, mas Senhor, como é que é isso? Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus diz, passa, cabra. E batizou. E sabe o que Jesus diz de João depois? Olha só a avaliação de Jesus. Não tem ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Não tinha e nem nasceu depois. João é o maior. E, segundo a leitura humana, ele não foi bem sucedido assim. Ele não era tão querido com as pessoas. Ele era odiado porque ele era verdadeiro demais. Herodias detestava ele, porque vivia numa situação de infidelidade com o cunhado. E João pregava contra a imoralidade. Então, mas ele sabia, olha, eu sou servo. Eu sou aquele que foi chamado para preparar o caminho. É isso mesmo que é para acontecer. Quando você sabe quem você é, isso não dá distrações
na sua caminhada? Exigências. Você não se torna uma pessoa exigente. Se você tem os seus direitos negados, você briga. A gente foi treinado para isso. Tem o direito da criança e do adolescente. Tem o direito do idoso. Tem o direito do consumidor. Tem o direito. Quando você vai fazer compra, você já fez barraco no supermercado? Olha, Jesus está vendo. Né? É um lugar que a gente cresce, porque eu sou consumidor. Eu tenho direito. Em relação a Deus, a gente é servo. Eu não tenho que exigir absolutamente nada de Deus. Lembra dos teólogos da prosperidade? Que diz que você tem que determinar para Deus? Você tem que falar assim, porque senão não demonstra fé. Mentira. Você é servo. Você não tem direito de exigir absolutamente nada com Deus. Mas o nosso coração é tão traiçoeiro que basta você ficar enfermo que você pensa assim, por que eu? Tem umas pessoinhas na minha igreja que são tão infiéis. E eu, Senhor, que sou fiel. Porque a gente acha que a nossa relação com Deus é através de coisas, do ter. Toma lá, dá cá. Né? E a gente tem dificuldade de aceitar. Tanta gente infiel e Deus permitiu isso na minha vida. Por quê? Porque a gente se acha merecedor. E ao invés da gente pensar como Jó, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Ou como João Batista, ninguém recebe coisa alguma se do céu não for dado. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é uma provação. Às vezes é uma dificuldade. E aí? Não é questão de mérito, é questão de propósito divino para a sua vida. Saber quem é você. Pecador, redimido pelo sangue de Jesus, servo do Senhor Jesus. Jesus conta uma parábola em Lucas, capítulo 17, do versículo 7 a 10, sobre o criado ou empregado que trabalhava até certas horas e ele chegava do serviço, ele ia preparar a ceia do seu senhor. E com a mente dos dias de hoje, parece que aquele senhor é meio cruel, porque o camarada estava trabalhando e chegou, tinha que preparar e só depois podia comer. Aí a parábola de Jesus conta assim, olha, quando vocês fizerem o que vocês devem fazer, vocês não têm nenhum direito de recompensa. Porque vocês são servos e vocês foram chamados para obedecer a Deus. A obediência não te dá direito de exigir absolutamente nada do Senhor. A sua obediência é a expressão do seu amor, da sua admiração pelo Senhor, do seu reconhecimento da grandeza dele, mas não te dá nenhum direito. Servo, não tem nada que exigir de Deus. Você tem que submeter a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus. E João tinha isso muito claro, muito resolvido. Ele diz, olha, eu disse para vocês, vocês são testemunhas. Eu não sou o Cristo. E aí vem a terceira convicção. Convicção quanto ao serviço. Ele diz, no final do verso 28, mas fui enviado como o seu precursor. E aí ele faz uma pequena ilustração, uma pequena parábola talvez. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente. E o que ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Outra coisa que ele tinha claro, o que Deus queria dele. O que Deus queria que ele fizesse, a forma como Deus queria que ele servisse. Ele diz, olha,
Cristo é o noivo. Eu sou o amigo do noivo, que preparou a cerimônia, que dirigiu tudo, e quando escutou a voz, ei, está chegando o noivo. Essa voz me alegra muito, porque o noivo chegou. E essa ideia de noiva, tanto tem uma linguagem para Israel e no Novo Testamento também se refere à igreja. Então Cristo é um noivo, ele chegou. Aí João diz, olha, eu estou feliz, eu estou alegre, não estou frustrado, porque Jesus chegou. Eu cumpri a minha missão. Não construiu grandes coisas, fortunas, mas ele foi aprovado por Deus. E ele se descansava atrás de Cristo. E o servo não precisa ser lembrado, desde que Cristo seja exaltado na sua vida. O serviço, o que é que Deus quer que você faça? Em resumo, Deus quer que você demonstre Cristo, fale, viva a Cristo. A sua missão, a sua função é ser testemunha de Jesus. Ah, mas eu tenho uma carreira brilhante. Mas a sua função número 1 é ser testemunha de Cristo. A sua profissão é para bancar a sua missão. William Carey é um inglês que sonhava em ser missionário, numa época difícil. E ele era um sapateiro no tempo que se fazia por encomendas. Não tinha a produção em massa das grandes indústrias. E um amigo dele, em certo momento, ele fez um trabalho brilhante na Índia, traduções, ele é reconhecido na Índia tremendamente. Um grande homem. Ele é chamado o pai das missões modernas. Ele foi desencorajado por muitas pessoas para não ir. E aí um dia, um amigo dele chegou na lojinha dele e disse assim, William, eu estou percebendo que o seu negócio está declinando, está falindo. Você precisa dar mais atenção ao seu trabalho, porque não está tendo sucesso. Ele disse, qual trabalho? Ora, fazer sapatos. Ele disse, não, o meu trabalho é pregar Cristo. Eu faço sapatos para me sustentar na missão. Eu disse, rapaz, que visão. Ah, eu sou professor. Você não é professor. Ser professor é para bancar a sua missão. Ah, eu sou X, eu sou Y. Isso são coisas para bancar o seu trabalho. Ser testemunha de Jesus. E aí Deus vai usar a igreja, os irmãos, em vários lugares. Por fim, outra convicção, quanto ao propósito da vida. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A essência da vida cristã é Cristo crescendo em nós e o nosso eu diminuindo cada vez mais. O ponto alto do texto é o versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, isso não deveria ser apenas uma declaração isolada de João, mas o entendimento de que este é o chamado de todo discípulo. Por isso que a vida cristã é uma guerra contínua contra o nosso ego, o nosso desejo de crescer. E imaginar alguém crescendo às nossas custas ou através da nossa vida é muito difícil para o nosso coração. Nosso orgulho deseja reconhecimento, deseja controle, deseja aplauso, deseja superioridade, mas o Evangelho nos conduz para um processo de esvaziamento do eu, para que Cristo seja exaltado na nossa vida. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo salvou você, não foi para fazer parte da sua vida apenas. Ele veio para ser o centro da sua vida. E quando João fala que ele convém
que ele cresça, ele mostra que é uma necessidade. Não é opcional. É nosso chamado. Cristo está crescendo em você? O seu ego está diminuindo cada vez mais? Como é que a gente sabe disso? Nos nossos relacionamentos. Especialmente no nosso lar, as pessoas que convivem conosco. Onde nós não usamos as nossas máscaras, que geralmente nós usamos em outros ambientes. As minhas ambições, os meus desejos, contribuem para o reino de Deus? Ou para o meu engrandecimento? As coisas que eu almejo, por qual motivo eu as desejo? Santificação é Cristo ocupando espaço cada vez maior em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus nos predestinou para sermos a semelhança de Jesus. Santificação é essa identificação com o Senhor Jesus. E uma coisa vai acontecer, ou acontece nas nossas vidas. Quando Cristo vai se tornando vai ocupando cada vez mais espaço na nossa vida, menos tempo nós gastamos pensando em nós mesmos, lamentando as nossas frustrações, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas dores. Esse sentimento de querer ser centro de tudo, de querer estar no centro. Quanto mais nós enxergamos a Cristo, nós vamos vencendo essas coisas. Convicções podem dar a você estabilidade diante de pressões externas. João foi uma espécie de dúvida quanto ao ministério dele. Uma competição aparente. Perder ou não a popularidade. Mas você pode se deparar com outras pressões. Talvez um trabalho, um ministério, questões familiares, questões de saúde, questões financeiras. E aí, como é que a gente vai reagir? Não dá para ser indiferente. Isso não resolve. Negar não resolve. Nós precisamos lidar com essas coisas. E se você tiver convicção da origem das coisas, de quem você é, saber o que Deus quer para você e ter clareza do seu propósito, você vai enfrentar essas coisas. João nos ensina que o auge da maturidade espiritual não é ser famoso, ser reconhecido, mas é, acima de tudo, ser fiel. Enquanto o mundo diz, faça seu nome crescer, ganhe seguidores. Quando alguém fala assim, ei, fulano tem 5 milhões de seguidores. Eita! Só para te humilhar, quantos seguidores você tem no Instagram? Eita, talvez você vai estar melhor do que eu, qualquer um. Que eu não tenho nenhum, ó. Fico arrasado com isso. Ninguém me segue, nem minha família. Que eu ralo, eu me esforço para fazer o bem para esse povo. Nem eles me seguem. Eu estou lascado. Não tem canal no YouTube, cara. Não faço live. Vivo escondido lá no Eusébio. Mas, e aí? E as pessoas estão dizendo, faça seu nome crescer. O mundo diz isso. Não, e de fato a gente fica impressionado mesmo. Outro dia eu vi uma pessoa que foi presa, tinha 4,5 milhões de seguidores. Rapaz, e eu tão bonzinho, um velhinho tão legal. Eu estou ficando velhinho, gente boa. Não tem um seguidor e a pessoa tem 4,5 milhões. Tá certo que ela foi pro xadrez, fez umas coisinhas bestas aí. Mas como é que uma pessoa tem 4,5 milhões e cheio de rolo? O mundo está doido. Mas tem gente encantando com isso.
Tem gente se matando, porque tem gente desistindo. Mas o Evangelho diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Se a sua vida está refletindo a pessoa de Jesus, você está respondendo ao chamado de Deus. É isso. O resto é nada. Mas quanto menos de Cristo nós temos, mais do mundo a gente abraça. Aí a gente fica nessa vida louca aí. Gente buzinando e a gente não sabe nem quem ouvir mais. Quem é que está certo? A palavra de Deus. Pega os servos de Deus nas Escrituras. Aliás, isso é uma coisa boa. Escolha um personagem bíblico que você goste e estude a vida dele. Faça dele um parceiro seu imaginário. Descubra a vida dele, o ensino dele. E você vai ver o quanto isso vai te ajudar na caminhada. Eu gosto muito de João Batista. Eu só espero que eu não tenha o fim que ele teve. Que a minha cabeça seja apresentada. Né? Não, depois de morto também não importa. Né? Eu tenho medo de corte, de faca. Mas eu queria, pelo menos, ter essa segurança de que a minha vida fizesse Cristo engrandecido e que eu sumisse do mapa. Mas Cristo foi engrandecido. Um pouquinho do que João foi. Que Jesus cresça na sua vida e que você diminua. Isso não é para te desanimar, não. Talvez você vai pensar assim, rapaz, eu fui naquela igreja para voltar animado, porque eu tenho que enfrentar um monte de coisa na semana. Eu fui no outro dia numa igreja e eu saí de lá acreditando que eu podia voar. Eu ia ganhar o mundo. Só que não chegou sexta-feira, eu já estava morto, levar a peia da vida. Mas eu não quero fazer o trabalho inverso, não. Mas eu quero que você entenda que a vida faz sentido para nós quando Cristo está sendo exaltado e engrandecido nas nossas vidas. E se para isso acontecer é preciso que você diminua, que seja. Porque João Batista ouviu de Jesus. Ele ouviu depois, mas Jesus disse, nascido de mulher, não teve ninguém igual a João.